qualquer que seja o x real, aí é domínio dos reais, né? Onde o quê? Onde o C e o D são ambos números reais. Como é que tinha feito? Se não me engano, eu tinha colocado essa equação de rebote de x, mas... Não. Eu dei uma solução, que é o cosseno hiperbólico de x, quando o C e o D são zeros. Tá? Agora eu dei todas as soluções da equação. Resolver uma equação é achar todas as soluções. O objetivo agora é, para algumas equações, ou para certas famílias de equações, aqui no cálculo, eu vou dar técnicas, são técnicas, para você achar a solução. Mas antes disso, eu gostaria de falar, principalmente vocês que são da computação, que os métodos numéricos para resolver a equação diferencial, eles se baseiam em informações que a equação já tem. Porque, em alguns casos, não é possível você resolver a equação. Ou não se conhece, ou não tem mesmo jeito de se resolver, ou então você não consegue resolver. Tá? Vamos colocar assim, você não consegue. Mas aí nas aplicações práticas, e onde aparecem as equações aparecem problemas práticos. Tá? E são os problemas interessantes da matemática. Não é você pegar uma função e derivar. Não, o problema interessante é você pegar uma equação diferencial e resolver. Que é o problema inverso. Tá certo? Então, quando você tem uma equação desse tipo aqui, ó, essa equação aqui, f' de x igual a x, vamos colocar essa, ó, x vezes f de x ao quadrado. Eu não estou interessado na solução. Suponha que eu não sei resolver. E eu vou procurar métodos numéricos, um algoritmo, esboçar um algoritmo para resolver. Então eu começo observando certas coisas. Na verdade, os métodos numéricos são baseados muito nisso que eu vou colocar aqui. É que quando você tem uma equação, você em cada ponto, você sabe qual é o valor da derivada. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Coloque o plano cartesiano aqui. Tá? Coloque o plano cartesiano aqui. E veja, por exemplo, o ponto menos 1. Esse ponto aqui, ó. O ponto menos 1, 1. A teoria de equações diferenciais diz que tem uma solução passando por esse ponto. E aí é que vem a unicidade. Só tem uma, mas eu vou explicar isso. Existe uma solução, ou seja, existe uma função que no ponto menos 1, o valor dela é 1, e que é a solução desta equação. Então, se uma solução passa por aqui, eu tenho o valor da derivada. Porque se φ é solução, e que eu vou colocar o seguinte, ó. Se φ é solução da equação diferencial, desta é D, é o que eu estou falando. E φ de menos 1 é igual a 1, presta atenção. Se φ é a solução desta equação e φ de menos 1 é igual a 1, então, eu tenho o valor da derivada no menos 1. Claro que eu tenho. Porque se φ é solução, φ' de x é x vezes φ de x ao quadrado, vezes o quadrado de φ de x, melhor falando, qualquer que seja x no domínio da φ. Então, se φ de menos 1 é igual a 1, quem é φ' de menos 1? É menos 1 vezes φ de menos 1 ao quadrado. Uma vez que a igualdade vale para todo x. Para todo x, eu tenho essa igualdade aqui, ó. Se φ é solução, φ' de x, quem é? É x vezes φ de x ao quadrado para todo x no domínio da φ. Se φ é solução, isso aqui acontece.
Em particular, vale no menos 1. Mas quanto é φ de menos 1? 1. Então, quanto é que dá isso aqui? Menos 1. Então, eu sei que há uma solução satisfazendo isso aqui. A derivada dela no menos 1 é menos 1. Ou seja, a reta tangente ao gráfico desta solução, e eu usando o artigo definido desta solução, você vai ter uma, tá? Implicitamente eu estou, desta no artigo, não estou dizendo que deste artigo, pelo amor de Deus, tá? Implicitamente. Então, tem uma solução aqui, a derivada é menos 1. Então, ela passa por aqui. Ela passa tangenciando essa reta. Então, a solução passa tangenciando essa reta aqui. Agora, como é que ela tangencia? Ela passa tangenciando assim, ou passa tangenciando assim? Aí a derivada segunda. Mas eu não tenho a derivada segunda, tenho? Tenho. Eu não tenho. Engraçado que numa aula, no ano passado, eu gosto de dizer que eu não tenho. Eu não tenho, aí eu concluí, e depois eu esqueci de dizer que eu tenho, então ficou com Deus. Eu tenho, cara, a derivada segunda. Porque, veja bem, ó, se φ é a solução, φ não satisfaz isso? Então, a derivada também é diferenciável, porque a φ é diferenciável. Então, quem é a derivada segunda? Tá certo? Observe que a φ é 2 vezes diferenciável. Ela tem a derivada segunda. E quem é a derivada segunda? Vamos lá. Vamos fazer aqui. Não quero botar aqui não. Quem é φ 2 linhas de x? Quem é? É a derivada disso. Que é quem? É o quadrado de φ de x. Quadrado de φ de x. Mais x. Vezes 2, né? 2x, φ de x, filhinho de x. Estou fazendo aqui em separado para aproveitar o número, tá? Então, quem é a derivada segunda? Ela tem derivada segunda, eu expliquei por quê. E quem é a derivada segunda? No menos 1, quem é? É o quadrado de φ de menos 1, é φ de menos 1 ao quadrado, vou só colocar aqui, mais 2 vezes quem? Vezes menos 1, vezes quem? φ de menos 1, vezes φ' de menos 1. Quanto é que dá essa conta, hein? φ de menos 1, eu tenho, é 1. Então, ao quadrado dá 1. Mais 2 vezes menos 1, então dá quanto? Vamos lá. Dá quanto? Dá menos 2, vezes φ de menos 1, que é 1, vezes a derivada de φ em menos 1, que é quanto? Menos 1. Então, se a minha conta não está errada, quanto é que está essa derivada? Quanto é? 3. Então, essa derivada, então ela não passa assim, ela passa como? Assim. E, Romildo, e os algoritmos? Os algoritmos são baseados, é o seguinte, pessoal, é que a derivada aqui é menos 1, é que eu tenho as retas tangentes por cada ponto. Se eu tenho as retas tangentes por cada ponto, eu tenho a reta tangente aqui, eu tenho a reta tangente mais aqui, eu tenho a reta tangente mais aqui. Então, eu tenho uma distribuição das retas tangentes. E isso me dá o formato da solução, porque ela sai tangenciando. Em alguns livros você vê as tangentes como campos de vetores. Mas eu não vou falar em campos de vetores, porque eu não quero mostrar um jubilear. Mas você pode olhar no livro do James Stewart, você tem uma equação diferencial e você tem um campo de vetores associado a essa equação diferencial, onde você marca, você pega a equação geral, f' de x igual a quê? A f de x, e você marca os seguintes vetores.
você marca os vetores 1, f' de x, em cada ponto. Você chega no ponto e marca o vetor 1 f' de x, ou pega o vetor unitário, tá? Pega o vetor 1 f' de x. Então você vem aqui, e se você em cada ponto marca esse vetor, então você tem aqui um vetor, aqui você tem outro, aqui você tem outro, aqui você tem outro. Você vai marcando, aí fica cheio de vetores. Você pega um grid uniforme, você marca esses vetores. Você pode olhar ali, vou desenhar. Você pode olhar, já acabou. Você pode olhar no livro do James Stewart, isso te dá mais ou menos o caminho das soluções, tá? Agora, o teorema de existência e unicidade diz o seguinte: sob certas condições sobre F, por um ponto passa somente uma solução. Quando a gente fala desses vetores no gráfico, baseado em quê? Baseado no gráfico da função? Baseado no gráfico da função, não, que você não tem a solução, princípio. É baseado no Você chega aqui, você tem um ponto, que é um ponto, digamos, x0, y0. Aí você quer saber como é a solução, como é que a solução passa por aqui. Pelo menos em derivada. Aí você vai marcar o quê? A reta tangente. Uma reta tangente você tem, porque tem uma solução passando por aqui, tá? Essa solução está passando por aqui, mas essa solução satisfaz essa equação. Então, quem é φ' de x0? É f de x0, φ de x0. Mas isso aqui é o f de quem? Do x0 e do y0 que você conhece. Você não conhece a φ, mas você conhece o valor da φ no x0. É o y0, portanto você conhece a derivada. Aí você chega aqui e vai marcar que vetor? Vai marcar o vetor 1, φ' de x0. Aí você marca esse vetor aqui. Aí ele pode estar apontando para cima ou para baixo, vai depender. Agora imagine que você faz isso em cada ponto do plano. Aí você tem um campo de vetores. Aí os sentidos desses vetores te dizem como é que a função está passando por aqui, como ela continua. E baseado nisso você tem os métodos numéricos, tá? Então, mas eu não vou entrar nesse universo não. O meu universo é, em alguns casos, resolver completamente a equação. Em cálculo numérico. Vocês têm uma disciplina disso. Métodos numéricos. Pode.